Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor. Estou aqui para compartilhar mais uma vez a palavra poderosa de Deus, a palavra que nos traz vida, nos traz paz e nos traz esperança. Eu quero compartilhar um texto que fala sobre a promessa da vida futura aos piedosos ou aqueles que exercem misericórdia, têm piedade. No Salmo 112, nós vamos ler alguns versículos, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Eu vou ler novamente. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa haverá prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Que palavra poderosa! Amados, aqui nós precisamos entender o texto. Aqui não está declarando uma única situação. Ele está falando, ele está deixando claro: bem-aventurado ou feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. O primeiro versículo, ou o primeiro verso, não é versículo, né? O Salmo, nós consideramos os Salmos como versos. Os versos, o primeiro verso, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Temor ao Senhor. O que é o temor ao Senhor? É o princípio da sabedoria. E o temor ao Senhor institui que não é medo, não tem nada a ver com medo, é respeito, reverência e disciplina. Honrar o Senhor, respeito, reverência e honra ao Deus vivo, ao Deus soberano. Então não está dizendo que você precisa ter medo de Deus, diz que você precisa respeitá-lo, honrá-lo e reverenciá-lo. E por que isso? Porque Ele nos deu vida em abundância, nos permitiu a salvação pela graça sois salvos. Agora, esse Deus que fala que você é feliz, o homem que teme ao Senhor, Ele está dizendo, feliz é o homem que honra a Deus, que reverencia a Deus e que respeita a Deus. Feliz é o homem que honra, respeita e reverencia a Deus. E o final do verso 1 diz, e se compraz nos seus mandamentos. Que coisa tremenda. Então ele institui uma promessa de felicidade ao homem que teme ao Senhor, e ele dá um retorno na parte B do verso, dizendo, ou na segunda, ou no final do verso, dizendo, e se compraz nos seus mandamentos, ou seja, se deleita, se agrada dos princípios da sua palavra, dos seus mandamentos, se agrada daquilo que ele instituiu como vida e vida em abundância, se agrada com a palavra de paz, de esperança, se agrada com a palavra que nos traz a liberdade de estar na presença dele. É isso que ele está dizendo. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada. Sabe, quando ele fala de poder, ele está instituindo não só um poder como domínio, como um rei, por exemplo. A sua descendência ele será um rei, ou a descendência príncipes, ou a pessoa será um presidente, um governador, e os seus demais serão conselheiros, enfim, não está dizendo isso, pode até ser,
Algumas pessoas podem. Ele está falando, a sua descendência será poderosa na terra, ficará vínculos de aliança, vínculos de paternidade, de reino, porque interpretarão pessoas, várias pessoas, ou nações, ou cidades serão impactadas com essas pessoas, amados. Como? Muitos falarão deles, muitos vão denigrir a imagem deles por eles viverem em excelência, por eles viverem a vontade de Deus. Agora, esta poderosa está falando, a descendência será poderosa na terra, aqueles que virão após nós, amados, aqueles que vêm após nós, quando o legado que ficou, que Cristo deixou em nós e nós estabelecemos através de nós para eles, ficará para aqueles que vêm, e esta descendência será poderosa na terra, como? Com princípios, com exatidão, com excelência daquilo que fazem, com todas as coisas caracterizadas como retidão, como perfeição, como justiça plena. Ah, pastor, mas isso não existe mais. Ainda existe sim, amados, e existirá. É questão de querer, é questão de estabelecer, é questão de princípios. E esses princípios são imutáveis, eles não podem mudar. O homem muda, mas Deus, amado, estabeleceu como imutável, não muda. Ou seja, o princípio de retidão para Deus foi, é e será sempre retidão. O princípio de desordem não está em Deus. O princípio de desordem foi estabelecido pelo homem, amado. O princípio de guerra foi estabelecido pelo homem. Desde o passado, lembram quando os homens pediram um rei a Deus, que Deus instituiu Saul? Já haveria desejo de guerra, desejo de conquistas, desejos de entrar numa terra, de se apossar da terra, desejo de não perder a terra. Outras tribos, outras raças, outras nações queriam entrar, queriam consumir Israel e não conseguiram até hoje, amado. E não vão conseguir. Como pode? Uma nação pequena diante de muitas outras, diante do poder bélico de muitas outras, a nação de Israel não será consumida. Por quê? Porque a promessa de Deus, Deus tem aquela nação, amados, como princípio da sua criação, como princípio daquilo que Ele estabeleceu, amado. Ele é imutável nisso, amado. Não que Ele concorde com o que todos os judeus, o povo de Israel faz com todas as coisas, não é isso. Mas nós estamos falando em princípios de fidelidade. Amados, esse Deus é imutável. Ele estabeleceu Israel, amados. Ah, Jerusalém, Israel, se eles entendessem, amados, há algo tremendo que Deus faz, por isso eles não foram consumidos. Quanto tempo tentando dizimarem Israel, tentando destruir Jerusalém, e não aconteceu, amado, porque não acontecerá, amados. São coisas que nós não conseguimos compreender na dimensão terrena, no pensamento natural. São coisas extraordinárias de Deus, são coisas sobrenaturais de Deus, amados. Deus deu uma inteligência a um povo, amado, que faz com que os mísseis lançados contra aquele povo sejam interceptados antes que cheguem ao destino que foi instituído. Amados, são coisas que nós não compreendemos de Deus. São coisas que nós não entendemos ainda. Mas nós vamos entender. Será abençoada a geração dos justos. Esses justos que Deus está falando são aquelas pessoas que exercem a justiça de Deus, que se são prósperos, são canal de bênção, são abençoadores, se são bem-sucedidos, são canal de bênção para outras pessoas, se são inteligentes, se estão dotados de inteligência, são canal de bênção para outras pessoas, instruem, ensinam, fazem coisas para o bem e não para o mal. Sabe, amados, isso que ele está falando, esta geração será abençoada, a geração dos justos.
Ah, mas pastor, tem alguma coisa errada, tem tantas pessoas injustas sendo abençoadas. Não, não estão sendo abençoadas, elas estão usurpando e roubando, é diferente de bênção, não tem nada a ver com Deus. Essa política maldosa ou políticos maldosos que tantas pessoas falam, estão roubando, estão fazendo isso, não tem nada a ver com bênção. É problema deles com a sociedade, é problema deles com a justiça, é problema deles com os parâmetros instituídos nas regras ou diretrizes do Brasil, da nação brasileira, da Constituição que foi feita pelo homem, amado. Que colocam parâmetros da Bíblia, das Escrituras Sagradas lá na Constituição, mas que não cumprem. Amados, a Constituição ela foi bem elaborada, as regras ou as leis que foram instituídas há muitos anos atrás precisam ser restauradas, mas com o princípio de justiça plena de Deus, não com o princípio de justiça do homem, porque o princípio de justiça do homem vai condenar, vai matar, vai usurpar. O princípio de Deus não. Ele dá legalidade ao homem de estabelecer essas diretrizes, mas no princípio e na justiça dele. Amados, se nós entendêssemos isso, como seria diferente? Como os padrões de conduta ética, de ordem da nação seria diferente? Amados, são pesos e nós não estamos aqui para discutir isso, mas são pesos e medidas diferentes, amados. Amados, parâmetros de salários, parâmetros de benefícios absurdamente maiores em alguns lugares, os departamentos instituídos nos parâmetros da lei. Por isso eu estou falando. Como pode isso, amado? Agora nós vamos discutir isso. Esses homens vão responder por isso. Existem pessoas justas, justificadas por Jesus, por Deus, naquele lugar existem, sim. Agora, o padrão de conduta da maior parte, o padrão da ética que a maior parte entende é um padrão corrompido e por isso eles exercem de uma forma corrompida. Agora, o que Deus tem a ver com isso, amado? Deus, amados, ele institui a verdade, mas o parâmetro do homem é diferente. O símbolo da justiça, qual é? Uma mulher instituída com uma balança, não é esse? Em que esta balança parece ser plena e absoluta e que não oscila. Deveria não oscilar, mas ela oscila. Para os pobres e oprimidos, ela pende a destruí-los mais. E para alguns, amados, a justiça fala plena. A justiça de Deus diz, ai daquele que oprimir o pobre, ai daquele que usurpar, que fazer leis que condenem o pobre, que fazer coisas que tirem aquilo que ele já não tem. Ai daquele, mas vão responder, todos vão responder nessa justiça do homem ou na justiça de Deus, que é plena, absoluta e perfeita. Mas pastor, o senhor falou que a justiça de Deus não há condenação, e realmente não há. A justiça de Deus foi estabelecida para que você fosse salvo e tivesse uma vida uma vida de abundância. Agora, quando ele voltar, o justo juiz já estabeleceu as diretrizes e ele deu a oportunidade de você agora, voltar-se a Deus e cumprir. Por isso a palavra dele diz, a geração dos justos, aqui será abençoada a geração dos justos. Na sua casa haverá prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanecerá para sempre. A justiça de Deus estabelecida na vida de famílias que realmente desejaram seguir os padrões de conduta ética e de valores que são instituídos por Deus, mediante a sua palavra, a sua vontade, não a vontade do homem. E mediante a palavra de Deus, mediante a sua vontade, certamente eu errarei muito menos. Certamente eu cumprirei com a verdade. Certamente eu estabelecerei a justiça. Amados, eu e você escolhemos. Você escolhe ou viver a justiça
ou ser injusto e viver uma justiça decadente. Ou viver a verdade, ou viver uma mentira de ilusões que ilude até você mesmo. Ou viver uma paz que excede todo entendimento e que vem de Deus, ou viver uma guerra de princípios, de ideologias e de loucura que me tiram e me apartam totalmente de Deus. Você escolhe. Aqui, a paz de Deus que excede todo entendimento. Aqui, a guerra. Guerra de valores, guerra de princípios, guerras de autoridade, guerras de soberba. Como tem soberbos, amados, nas cidades, no país, pessoas que se acham autossuficientes, autocapazes, pessoas que se acham suficientemente capazes de darem vida, de darem paz, de darem dinheiro, de fazerem coisas quando não podem. Quem dá a paz é o justo juiz. Quem dá alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus diz isso. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, a sabedoria vem dele. Os princípios de idoneidade, de valores, de justiça, de paz, vêm dele. Ou você acha que Deus criou coisas loucas, amados? Ele chamou, instituiu, separou coisas loucas para confundir as que pensam que são sábias, as que pensam que são donas das coisas, amados, para entenderem como pode este homem que eu não dava nada, este homem que não podia nada, um homem que não tem estudo agora pode fazer isso. Deus faz coisas tremendas, amados. Ele faz. Ele faz. Agora, eu poderia pegar os meus títulos e diplomas, o estudo que eu fiz, a conclusão do curso técnico, a conclusão do curso superior da faculdade, um MBA, uma pós-graduação e tantas outras coisas. Agora, eu posso colocá-los na parede ou colocá-los estampados na minha testa ou na minha roupa e dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu posso porque eu sou assim, eu sou esse, eu sou um rei. Certa vez eu estava trabalhava e uma líder, eu era líder de um departamento, ela era líder de um outro departamento. Certa vez nós estávamos conversando sobre um planejamento da empresa, algo que seria estabelecido, e ela me disse assim, nós olhamos o cenário e vimos algumas pessoas varrendo as ruas de uma empresa prestadora e acondicionando os resíduos na caçamba, outros lá mexendo em algumas outras coisas, limpando. E ela perguntou assim, você está vendo aquelas pessoas? Elas estão assim porque querem, porque desejaram. E sabe, aquilo me deu uma revolta, amados. Naquele momento me deu algo assim, que mulher é essa? A arrogância dela é uma prepotente, a arrogância veio, a soberba veio, mas em partes ela tinha razão. Porque querem, por quê? Porque há tempo para todas as coisas. Tem pessoas, quando jovens, falam, eu não pude estudar, e eu sei disso, amado, eu sei. Eu convivi com pessoas que trabalharam desde adolescentes, desde criança, e não puderam realmente. Tiveram que ajudar, os seus pais não podiam, debilitados, na cama, acamados, com uma enfermidade, os filhos trabalhando. Mas há uma oportunidade, porque eles venceram após isso, amados. Eles estudaram aquilo que eles não fizeram no passado, quando não puderam, agora eles começaram a fazer, ou seja, não olharam para trás e disseram, tem culpa os meus pais, Deus tem culpa, tudo. Não, amado, eu e você podemos agora entender que a grandeza de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e podemos entregar a vida a Ele. Porque os soberbos, amados, olham para nós com olhos de condenação. O soberbo olha para as pessoas da rua e olha como eles, escória da sociedade. Aquele que tem Cristo olha para eles como pessoas que têm potencial, mas não conseguiram ainda entender o potencial que Deus deu a eles. Olham para eles como pessoas que têm uma capacidade extrema de ensinar algo, de fazer algo que eles ainda não compreenderam. Mas o soberbo diz, esses homens, essas mulheres não prestam para nada, deveriam estar em outra cidade ou deveriam estar presos. São a escória da sociedade. Mas nós que estamos em Cristo dizemos, há um potencial nele. Há algo tremendo na vida dele que pode ser lapidado como um diamante ainda sem brilho, mas que pode se tornar uma pessoa brilhante,
em Cristo Jesus, para que todo olho veja e toda língua confesse quão grande é o Senhor e o que Ele pode fazer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus conserve a esperança nele, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.